Capítulo 9. A gente vai seguir aqui no capítulo 9. Pronto, a gente está nesse capítulo 9. Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Dá pelo menos essa liçãozinha para a gente estudar. Dentro do capítulo de Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, dentro daquela temática do Evangelho do Cristo, né? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É aquela perspectiva de que a ascensão do espírito ela passa por uma evolução moral, onde a gente também eleja a brandura, também eleja a paz como caminhos para a nossa felicidade. Mesmo, Ana, diante de tantas dificuldades que a vida tem nos oferecido. Porque, em tese, nós somos testados todos os dias. Todos os dias a gente está sendo testado, todos os dias a gente está sendo provado, todos os dias a gente precisa a gente precisa dar conta do que trouxe na nossa bagagem. É por isso que a gente está sendo testado. A gente está sendo testado dessa nossa capacidade de ter entendido a lição, de ter entendido o recado, né? Então, a gente precisa eleger essas virtudes da paz, da brandura, para ser, digamos assim, ter uma capacidade mais tranquila de enfrentar o mundo. Porque se eu não estou por dentro sereno, em calma, em paz, como é que eu vou enfrentar um mundo que está em guerra, que está em confusão, eu vou entrar na mesma vibração. Então, é aquela tentativa de passar por ali, mas sem se poluir com aquela situação. Não é que a gente esteja isento dessa paisagem, não, porque a gente está aqui e precisa passar por isso. Mas é saber como a gente passa por isso, né? Então, dentro desse texto, ele diz que a benevolência é uma mensagem de Lázaro, que foi de Paris em 1861. Ele diz que a benevolência, a capacidade da gente fazer o bem para os seus semelhantes, é fruto do amor ao próximo. E ela produz a afabilidade e a doçura. Ou seja, uma pessoa afável, uma pessoa doce, uma pessoa carinhosa, uma pessoa gentil. Então, essa virtude que você adquire torna-se um estado de espírito. É um estado de espírito. E você se sente bem quando você encontra alguém doce, alguém afável, alguém gentil, alguém solícito, alguém que tenha empatia, alguém que tenha altruísmo, que é a capacidade da gente se preocupar com o bem-estar do outro. Empatia, a capacidade de sentir a dor do outro. Então, são virtudes que uma alma sensível, que harmoniza o que está por dentro, constrói. Quando a gente vê minha amiga chegando, a gente olha como ela está caminhando. Ela chegou, você chegou cansada, você chegou lutando contra seus passos. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que ter esse olhar, porque a gente está cansado do caminhar. Não é o caminhar físico, é o caminhar do esgotamento, das preocupações, da cabeça, que é uma usina que gera 1000 preocupações. Então, esta benevolência, que é a capacidade de fazer o bem ao outro, é olhar para a pessoa e ver dentro da pessoa. É ver o que ela está sentindo. É tentar absorver o que ela está sentindo e tentar... Puxa vida, aí é o que entra, Ana, o que você estava dizendo do passe. É o que entra a capacidade da oração, a capacidade do passe. A oração é se conectar. E o amor, ele é dado incessantemente. Os mananciais celestes, quando a gente se conecta, eles distribuem. Então, se eu elevar o pensamento a Deus com sinceridade, com fé, uma torneira vai se abrir na sua cabeça. Uma torneira vai se abrir na sua cabeça. Então, rompem-se os céus e uma torneira de luz
cai na sua cabeça, porque Deus dá incessantemente. Agora, a capacidade que você tem de distribuir é compatível com o seu estado de espírito. Se eu estou, digamos assim, com o tanque de energia negativo, a chuva de luz vai vir e eu vou absorver, porque meu tanque está baixo. Se eu estou abastecido, eu vou receber e de mim sai virtude. Jesus com Verônica, a mulher hemorroíça. Quem me tocou? Quem me tocou? Eu te toquei. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. A capacidade do espírito que é brando e que é pacífico e que carrega um ser harmonioso é a capacidade de um ser pleno, que mesmo diante das adversidades, ele compreende a adversidade, ele compreende a dor, ele compreende a limitação, ele compreende que aquela criatura só pode dar aquilo. Mas não é por isso que ele se agasta. Ele não se deixa abater diante do combate. Ele se preenche, ele se fortalece. E quando ele passa, ele expande. Ele é benevolente com os seus semelhantes. Ele traduz afabilidade e doçura, que são as formas de se manifestar. Então, ele produz essa sensação. Então, quando Jesus passa e alguém lhe toca, as pessoas são curadas, porque dele sai essa virtude que cura. Quando você passa e você está bem, você se sente... Se você passa por alguém, se você olha para alguém, você irradia. E quando você irradia, você toca. É a alma tocando alma. É a alma tocando alma. Quando você está necessitando, você é abastecido. Então, num ambiente de passe, há um somatório do psiquismo. A egrégora é formada. Não é? E quando a egrégora é formada, quem tem mais, doa. Quem tem menos, recebe. E ali há um somatório de energia que, no final, há uma compensação e há um balanço. Né? Então, se a gente não está bem, a gente sabe que vai receber. Se a gente está bem, a gente sabe que vai doar. Então, é o balanço. Né? Então, é a atitude que a gente tem que ser. Por exemplo, dentro de casa, às vezes você está conectado com o superior, mas pode ser que tenha alguém que esteja conectado com o inferior. Então, há um cabo de guerra, você puxando o sol e alguém puxando uma sombra. Não aquele psiquismo. Como é que está o ambiente do teu lar? Você neutralizou através do evangelho, de uma prece, de um ambiente saudável. Se fez, determinadas influências não vão conseguir. Mas se não fez, você vai ter dificuldade. Porque é o ambiente, é o psiquismo que está presente. Então, é essa luta permanente do bem contra o mal. Então, a gente vai se fortalecendo, a gente vai trabalhando e escolhendo as nossas batalhas. Escolhendo as nossas batalhas, né? Então, é importante a gente trabalhar com essas virtudes. Agora, nem sempre podemos confiar em aparências. Esse é um desafio que a gente tem. Por quê? Porque a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessa qualidade. Eu estou aqui falando bonzinho em nome de Deus e parará e pererei, e vocês estão vendo a minha fachada. É o verniz de qualidades de afabilidade e de doçura. Ele fala manso, ele fala brando. Né? Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? De uma roupagem cujo talhe primoroso, uma roupa que o corte primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Então é aquela coisa eu falo, mas não faço. Eu digo, mas eu não procedo. Eu não tenho uma atitude. A minha atitude não é coerente com a minha fala, não é coerente com a minha prática. Né? O mundo está cheio dessas criaturas, que são brandas,
desde que nada as agaste. Se não estiver pisando no meu pé, está tudo bem. Né? Mas que mordem a menor contrariedade. A menor contrariedade. Que mordem a menor contrariedade. Cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Então, a virtude da afabilidade e da doçura, ela tem que ser trabalhada permanentemente. Ela não pode ser algo fingido para mostrar às pessoas algo que você não é. Não é? A esta classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar da autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidece-se de poder dizer: aqui mando eu e sou obedecido, sem lhe ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Né? Então, é aquela coisa da autoridade. Eu tenho muito cuidado, muita preocupação com isso, porque às vezes a gente tenta impor uma disciplina e uma regra, alguma coisa, mas a gente tem que ter cuidado para isso não passar para grosseria, passar para uma atitude que não seja compatível com a atitude cristã. Né? Então, a gente tem que ser, inclusive, doce no educar, na forma de educar, sem humilhar ninguém, sem agredir ninguém, a gente procurando, mas ele não vai entender se não for desse jeito, tudo bem, mas eu vou tentar dizer da minha maneira, eu não posso estar quebrando a confiança, não posso estar quebrando a gente trabalha muito com espíritos nas reuniões mediúnicas, e a única forma que a gente tem de conseguir chegar numa alma ferida é com docilidade, com afabilidade e com doçura, com amor, com evangelho, com luz. Eu não consigo chegar perto de alguém machucado. Chegue num animal, por exemplo, vá com a mão levantada. Qual vai ser a reação do animal? É instintivo. Então, se eu chego, a forma de falar, a doçura no falar, a tonalidade da voz, que transmite o sentimento, é definitivo. Então, só da forma de você falar, você ouvir o timbre da sua voz, você já sente uma frequência harmoniosa. Eu posso dizer, meu filho, não faça isso, com doçura. Isso é uma forma de dizer. É diferente de eu dizer, meu filho, não faça isso. Eu não posso dizer, não é o que eu não posso dizer, não faça isso. Se eu disser não faça isso, já soa num patamar de agressividade. Se eu disser, meu filho, não faça isso. Então, é carinhoso. É na forma, a gente toca o coração. É a afabilidade e a doçura. Porque quando você diz com afabilidade e com doçura, você chega no coração. É como diz, eu vi uma expressão um dia desse que achei a coisa mais linda. Porque as pessoas falam gritando. É porque os corações estão distantes. Então, quando o coração está distante, você grita para o outro ouvir. Mas se eu falo baixo, é porque meu coração está perto. Então, eu falo baixinho, porque a minha alma fala para a tua alma que está perto e você ouve. Você não precisa gritar. Né? Não estou dizendo que as pessoas que falam alto, aí são detalhes, circunstâncias, mas estou dizendo no dia a dia, você não precisa gritar. Não grite, não. O meu coração vai ouvir, porque o meu coração está junto do teu. Né? Porque é como você transmite a afabilidade e a doçura, né? Então, não basta que dos lábios mandem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhes está associado só à hipocrisia. Não basta que a gente só fale com doçura, se o coração não sente isso. Né? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, eu não posso transmitir algo pela boca que eu não sinto no coração. Né? Então, eu tenho que ter essa sinceridade de coração. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente. Nunca se desmente. A gente é a mesma pessoa, tanto em sociedade quanto na intimidade. Eu não sou uma pessoa na rua
e sou outra pessoa em casa. Eu sou a mesma pessoa, né? Esse, ao demais, sabe que pelas aparências se consegue enganar aos homens, mas a Deus ninguém engana. Então, para nós que somos espíritas, fica muito claro e muito tranquilo essa perspectiva de dizer que há uma nuvem de testemunhas. E eu não posso estar enganando ninguém. Eu sou o que sou. A verdade não faz curva. Então, se eu transmito uma verdade e um sentimento e uma pureza, eu tenho que ser essa pessoa. Eu não posso ser essa pessoa na tribuna espírita, outra pessoa na rua, outra pessoa no restaurante, outra pessoa em casa, no ambiente de trabalho, no barzinho. Eu sou a mesma pessoa. Então, eu tenho que transmitir esse sentimento. Então, eu represento o amor de Deus. Todos nós somos representantes do amor de Deus. Todos nós somos semeadores. E as criaturas, e Deus ajuda as criaturas pelas criaturas. Então, eu não posso estar fingindo algo em ambientes diferentes. Cada ambiente eu visto uma persona. Aqui eu sou de um jeito, ali eu sou de outro, ali... Não, eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma. É claro que tem lugares e tem ambientes que você regula o que você pode dizer, o que você deve dizer e o que não pode dizer. É aquela história de, querida, muito obrigada, afabilidade e doçura, tá vendo? Gentileza. Então, o que é que acontece? Chico Xavier dizia, às vezes, uma mentira que consola é preferível a uma verdade que machuca. Então, às vezes, você... mas eu tenho que dizer a verdade. Sim, mas a verdade precisa ser dita na hora que a pessoa pode ouvir. Se naquela hora a pessoa não está podendo ouvir, você pode omitir, escutar, dizer diferente. Uma reunião de doutrinação, um espírito faz, eu morri, se morreu, você está morto. Eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer, eu vou dizer de outra forma, não, meu irmão, a morte não existe. Você está falando comigo, você sai da dor, você tira ele da dor, leva ele para outro palco. Se naquele palco ele está sofrendo, você sai do palco que ele sofre. E você leva ele para outro palco onde ele não sofre, onde ele vai encontrar a luz, onde ele vai encontrar o amor. Esse é o nosso papel. Então a gente tem que ter doçura na forma da gente proceder. A vida está difícil? Tá. A vida são sempre esses desafios que todos nós estamos enfrentando, e são muitos, não são poucos. Todos nós estamos enfrentando muitos desafios, né? Muitos desafios de muitas naturezas, de muitas dificuldades. Mas a gente tem que tentar fazer um esforço para que a benevolência nos gere a afabilidade, nos gere a doçura, porque essas virtudes são antídotos para a gente construir relações mais saudáveis, mais sólidas, tocar almas, né? Porque se a gente está com uma relação de dificuldades, se a gente tem almas que nos cobram, se a gente é cobrado, se a gente cobra, se a gente não tiver esse passaporte da afabilidade, da doçura, a gente vai dificultar a relação. A gente já carrega um homem velho, um passado, às vezes violento, às vezes desconfiado, às vezes que não confia nos outros, né? A gente precisa começar a construir este temperamento que o Cristo nos ensinou, que é o temperamento da docilidade, da gentileza, da brandura, que atravessa todos os ambientes e consegue circular, né? E consegue passar por eles, né? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, porque eu não vou conseguir mais ampliar um pouco, mas a gente fica nessa lição de hoje de afabilidade e doçura, e na próxima semana a gente entra com a paciência e a cólera para concluir os capítulos, né? Os capítulos de que são bem-aventurados os brandos e bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra e porque verão a Deus, né? Então, colocar esses sentimentos dentro da gente vão nos colocando no trilho para a gente seguir adiante, né? Vamos concluindo por aqui.